Seja muito bem-vindo ao Pura Vida. Todas as semanas damos-lhe a conhecer as histórias dos profissionais que não desistem de nenhum paciente, por maior que seja o desafio. São os casos de sucesso na área da medicina em Portugal. Cristiano Figueiredo é médico especializado em medicina geral e familiar, que leva a cabo um projeto único no nosso país de apoio aos imigrantes na área da saúde. Obrigada, Dr. Cristiano, por estar aqui no Pura Vida. Eu que agradeço. Vamos falar então deste projeto, Benga Lisboa. Em que é que consiste? Portanto, o Benga Lisboa Project é um projeto de saúde comunitária que foi criado em 2016 com o objetivo global de melhorar a prestação de cuidados de saúde à comunidade do Bangladesh, tentando sobretudo estabelecer uma ponte entre os profissionais de saúde que trabalham ao nível dos cuidados de saúde primários em Lisboa e a comunidade do Bangladesh com todas as suas especificidades e necessidades a nível cultural, a nível linguístico. Portanto, pretende sobretudo melhorar a prestação de cuidados transculturais, criando um bom ambiente com empatia, com respeito, com curiosidade pelas culturas e, sobretudo, ser um projeto inovador que venha a inspirar outros na área da prestação de cuidados a imigrantes na área de Lisboa e até no país. Como é que chegaram à conclusão que era esta comunidade que precisava mais deste tipo de apoio em Lisboa? Portanto, curiosamente, eu fiz o meu internato médico no Barreiro, mas sempre residi muito perto do epicentro desta comunidade. Esta comunidade está muito localizada na zona da Moraria, à volta da mesquita, que é Baitul Mukarram, que é o centro islâmico do Bangladesh, e todos os dias atravessava de bicicleta a rua de Bem Formoso a caminho do Barreiro. E fui-me apercebendo a dinâmica daquela rua. Novas lojas a abrirem, talhos halal, crianças a aparecerem nas ruas e a brincar ao final de tarde, e fui percebendo que esta comunidade realmente estava a aumentar muito. E foi até numa conversa de restaurante, num restaurante do Bangladesh, dessa mesma rua, que comecei a questionar um empregado de mesa sobre como é que tinha sido a sua integração em Portugal, como é que estava a situação de saúde, e percebi que ele tinha chegado há pouco tempo a Portugal e que tinha um grande desconhecimento sobre todo o sistema de saúde português. Daí surgiu a ideia, ok, se calhar temos aqui algum potencial, muito com base com aquele projeto que desenvolvi em Londres no ano anterior, temos aqui algum potencial de atuação. Daí surgiu a ideia, não é? E fui contactando as instituições locais que faria sentido contactar inicialmente. Fui falar inicialmente com a Junta de Freguesia de Arroios, que foram espetaculares e muito receptivos. E nessa conversa... O Presidente Margarida Martins, certo? Exatamente, Presidente Margarida Martins. Tivemos uma reunião inicial com ela, em que nós tentámos perceber se, do ponto de vista da administração local, se eles também achavam que a comunidade de Bangladesh era uma comunidade que se destacava das restantes. E houve esse mútuo acordo, percebemos que realmente era uma comunidade que se distinguia um bocado das outras, apesar de não ser a mais numerosa, estava bastante agregada, se calhar um pouco até fechada sobre si própria, e havia a necessidade identificada tanto ao nível da administração local, mas também ao nível do serviço de saúde, como sendo uma comunidade, se calhar, prioritária a nível de intervenção. Ao nível do serviço de saúde, na altura ainda não trabalhava em Lisboa, fui ao encontro dos profissionais de saúde da antiga Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, o CSP São Nicolau, que era uma equipa recentemente constituída, e no encontro deles também coloquei a mesma questão. Qual das comunidades locais acham que devia precisar de uma intervenção a nível de educação para a saúde, a nível de criação de recursos? Qual é que seria a comunidade prioritária? E o Bangladesh surgiu também à frente de outras. Existem outras comunidades no centro de Lisboa que se destacam bastante. A comunidade nepalesa, até mais numerosa do que a do Bangladesh, mas também existem pequenos focos de comunidades da Índia, do Paquistão, China. São culturas também diferentes, mas aqui as questões de saúde que estava a dizer, importantíssimas, são as que mais dificultam então a vida dos imigrantes, especialmente se aliadas ao desconhecimento da língua. Há aqui uma barreira logo. Como é que comunica com este grupo de pessoas vindo da Ásia? Assim, a maior parte dos migrantes de Bangladesh tem até formação superior. O percurso migratório deles muitas vezes passa por saírem de Bangladesh, se calhar há uns 10 anos atrás, 6 anos atrás, irem para a Inglaterra fazer um mestrado ou uma licenciatura, e quando chegam a nós, eles têm um bom domínio da língua inglesa. Muitos deles, não todos, mas muitos deles. Portanto, durante a consulta, a melhor forma de nós comunicarmos muitas vezes é recorrendo ao inglês. No entanto, existem sempre situações em que a pessoa não fala o inglês e não fala o português,
e basicamente usamos um pouco das duas línguas para permitir a comunicação. E há alturas em que é quase impossível comunicar em qualquer língua que nós tenhamos em comum. Como é que faz nessas alturas? Ok, já tentámos recorrer a várias estratégias, desde as coisas mais básicas, tentar usar imagens, tentar usar o Google Translate, até tentando usar também a linha de apoio do CNAI, do Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, que é uma linha que está disponível, tem um determinado horário. Convém fazer um agendamento prévio, mas tem disponível uma carteira de tradutores que dão um serviço, prestam esse serviço aos serviços de saúde, portanto fazem uma tradução via telefone. No entanto, nem sempre é fácil, ok? E, na verdade, se calhar a solução mais original e mais eficaz que nós arranjamos, durante um período este ano, tivemos uma médica de Bangladesh, Shabnam, era a doutora Shabnam Kaberi, que veio cá durante um período de tempo, tentar experimentar também um bocado a vida em Portugal e perceber se havia condições de ficar mais tempo, etc. E ela veio ao meu encontro e dei-lhe a oportunidade de ficar a fazer um estágio no nosso centro de saúde, isto é, para ela, por um lado, conhecer o nosso sistema de saúde, sendo ela médica, estava muito interessada, por outro lado, também para ouvia também os pacientes portugueses, portanto, ia aprendendo a língua, mas sempre que havia também pacientes do Bangladesh e até da Índia, porque ela também falava falava hindi, ela entrava... Foi uma excelente ajuda, então. Foi uma ajuda incrível. Portanto, ela ajudava e fazia a tradução no local. Isto é, durante a consulta, tinha um intérprete que, por acaso, até era médico, que me ajudava a fazer a tradução. E em algumas situações foi essencial. E é incrível nós, durante se calhar por haver esta confiança, ela já nos conhecia, ela estava lá recorrentemente, muitas vezes ela estava até em casa e nós ligávamos e pedíamos para fazer a tradução via telefone e em alguns pacientes fez toda a diferença. Atualmente ela já não está em Portugal, portanto temos que voltar àquilo que nós temos de base, que é a linha de apoio do CNAI e todas as estratégias mais criativas que possamos usar com o computador para tentar fazer uma comunicação mais eficaz. E em termos clínicos, o que é que surge mais? Quais são as dificuldades? O que é que lhe chega lá ao centro, à unidade? Há uma grande diversidade de problemas. Sinto que há, sobretudo, o processo migratório induz muito stress nas pessoas, não é? Há uma grande incerteza, sobretudo enquanto não estão regulares, enquanto esperam pelo título de residência. Durante o período em que estão à espera da atribuição de título de residência, noto que o stress, a ansiedade, depressão é algo bastante comum numa população de homens entre os 30 e 45 anos. A partir do momento que conseguem se regularizar, muda um bocado a situação. Muitas vezes conseguem fazer o agregamento familiar, portanto, a mulher ou a namorada vêm para Portugal e começam a constituir família, então as necessidades já são diferentes. Aí foca-se a necessidade muito nas necessidades da mulher, tanto na área de planeamento familiar como na área de engravidando, de saúde materna, e depois nas necessidades dos filhos que, entretanto, vão surgindo. Existe outro problema também que nós detectamos, que é ao nível da diabetes. A diabetes é uma doença muito mais prevalente na comunidade de Bangladesh, sobretudo nas pessoas mais jovens, do que na comunidade portuguesa. Isto é bastante comum vermos um paciente do Bangladesh que tem diabetes aos 35 anos, 34 anos, uma diabetes tipo 2, e que é algo que não estamos tão habituados a ver em Portugal. Isso talvez devido a algum risco genético que eles têm acrescidos, por serem do sul da Ásia, portanto têm uma herança genética diferente da nossa e como tal têm mais risco para esta doença, mas também devido a fatores comportamentais. São pessoas que trabalham muitas vezes em lojas, existe um grande sedentarismo associado a isso, né? Passam muito tempo sentados, são tipicamente, muitas pessoas são comerciantes em mercearias, em frutarias, portanto passam muito tempo sentados e muitas vezes se calhar não tendo uma dieta muito correta. Doutor, já lá vamos à saúde mental, à questão da depressão, mas vou agarrar então nas suas palavras, porque temos um paciente seu que aceitou prestar um depoimento. Vamos então ouvir o paciente do doutor Cristiano. O Mayan Kabir, há quanto tempo está em Portugal? Está há mais ou menos 23 anos. 23? Sim, mais ou menos 23. Okay. E até haver aqui esta unidade de saúde na Baixa, como é que fazia por causa de questões de saúde? Onde é que ia e como é que era a sua experiência para tratar da sua saúde? Esta no UCF, não? Antes disso, antes de existir a USF, como é que fazia? Isto estava no Mónica, no outro centro de saúde, no Graça, mas agora está mais moderno e que trabalhar aqui, especialmente o Dr. Cristiano, ele está muito simpático e tratar bem, tudo o doutor de aqui, meu paisano tudo diz que está muito melhor que era.
Tente explicar-me, é melhor porquê? Quais são as diferenças entre agora a USF Baixa e um dia antes? Quais é que são as grandes diferenças? Grande diferença que ele quer, o problema da nosso idioma, nós falar outro idioma. Isto é muito importante para nós, para explicar, o doutor não pode explicar muito bem. Agora o CP já traz um tradutor de Bangladesh, um doutor estava aqui durante 3 meses e ele tentou para trazer outro. Este doutor de Bangladesh já saiu do mês passado, agora ele quer trazer outro doutora. O problema do idioma, sabes? Não, É mais fácil comunicar agora? É mais fácil comunicar, sim. Okay. É mais fácil de transmitir as suas necessidades de saúde? Sim. É isso? É, isto. Okay. E para além disso, a questão cultural, para vocês também é importante, não é? Portanto, a vossa cultura é diferente da dos portugueses. Sim, sim. Aqui na USF da Baixa também há uma forma melhor de lidar com a vossa cultura? Ou não? Sim, para melhor, sim. Porque aqui muito de bangladesiano viver aqui. E este Centro-Sul é muito importante para nós, de bangladesianos. Este é melhor. Como é que são as consultas ali na USF Baixa? Como é que são as consultas normalmente? Vai lá, é sempre atendido pelo Dr. Cristiano, como é que funciona? Não, se precisa, eu tenho doença de diabetes, eu sempre tenho consulta com o doutor. Se alguém não tem marcação, ele tem que ir lá no balcão, tem que pedir consulta, depois ele dá consulta. E em termos da sua saúde, da qualidade da sua saúde, está melhor agora? A doença está melhor controlada agora desde que vai ali ao USF Baixo? Sim, muito bom controlado. Com esta consulta com este doutor, está muito está bom. Houve alguma diferença no que ele lhe receitou, nas consultas que tem, em termos de cuidados de saúde, em termos de aconselhamento médico? Também houve alguma diferença no Dr. Cristiano? Há diferenças? A diferença do Dr. Cristiano leva muito tempo para consultar muito bem, toda a história ele quer ouvir bem e tratar muito bem também, sabes? Dr. Cristiano sempre com doença tratar muito bem, comigo, com minha mulher e minha filha também da Dr. Cristiano e outros amigos meus, todos dizem que aqui Dr. Cristiano e tem outro doutora Fátima que é muito bem. Portanto, não só o Maia, mas também a sua família e os seus amigos também vão ao SF Baixo. Sim. E também eles notam que é melhor, que há diferenças. Todo dizem que é muito melhor aqui, Centro de Saúde. Dr. Cristiano e outros, todo simpático todo. Com o estrangeiro nós temos problema para falar, com idioma. Você sabe, estou a falar muito... Está a falar bem. Para isto, todo diz que o doutor quer ouvir muito bem, sabes? E perguntar qual é o problema, dá tempo. Para vocês tornou-se mais fácil tratarem das vossas questões de saúde? Sim, fácil muito. Doutor Cristiano, só elogios deste seu paciente em termos de tudo e mais alguma coisa. Este paciente tem diabetes, estávamos a falar disso há pouco. Há uma questão muito importante que deveríamos focar, a questão do Ramadão, nesta cultura religiosa que se inicia em maio. E foi organizado um encontro num restaurante para falar sobre a questão da diabetes também e para alertar esta comunidade sobre a questão do jejum. Muito bem, foi um dos temas considerados prioritários para abordar numa sessão de educação para a saúde. Portanto, nós, enquanto médicos portugueses, lidamos poucas vezes com os problemas relacionados com o Ramadão. E o Ramadão é uma celebração religiosa muito importante para esta cultura e faz muito parte da identidade de cada um destes indivíduos. No entanto, o Ramadão é preciso algum aconselhamento médico, sobretudo em pessoas que têm doenças crónicas, como a diabetes, que, não sendo feito, coloca as pessoas em risco de, ao fazerem o Ramadão sem esse aconselhamento, virem ter complicações. Sobretudo quem tenha diabetes, de virem ter desidratação, as hipoglicemias, que é ter o açúcar muito baixo, ou ter o açúcar muito alto, que são as chamadas hiperglicemias. Portanto,
enquanto profissionais de saúde, nós identificámos este problema. Por um lado, nós queríamos aprender sobre este tema, isto é, não havendo recursos em língua portuguesa sobre este tema, criámos um guia para médico de família e para o enfermeiro de família sobre o Ramadão, focando sobretudo as dificuldades e as orientações ao nível dos pacientes diabéticos. No entanto, o trabalho não ficaria completo se não fôssemos ao encontro da comunidade. Portanto, nós organizámos também uma sessão na comunidade, num restaurante do Bangladesh, na rua de Bem Formoso, onde convidámos as pessoas que tivessem diabetes e que fossem muçulmanas a vir ao nosso encontro. Marcámos uma data, foi anunciado nas redes sociais e apareceram sobretudo pessoas do Bangladesh, mas também pessoas de outros países, do Paquistão. O que é que foi feito nesta sessão? Foi basicamente nós estivemos a debater quais eram os riscos do Ramadão para pessoas que tenham diabetes e tentar esclarecer se a pessoa pode ou não pode fazer o jejum em segurança durante o Ramadão, tendo em conta a sua situação e o nível de controle da diabetes, os medicamentos que fazem. Isto foi um encontro que penso que tenha sido provavelmente a primeira vez que aconteceu cá, pelo menos naquela comunidade, e houve uma grande receptividade da comunidade, porque pela primeira vez os profissionais de saúde saíram das 4 paredes do centro de saúde, foram ao encontro da comunidade, fizeram um encontro aberto a toda a comunidade e não só aos utentes que frequentam aquele centro de saúde, que é o SF da Baixa, e o feedback foi muito bom. Com base nessa experiência, criámos depois um folheto informativo para as pessoas, para ser distribuído nas redes sociais, no nosso site e também na própria mesquita, onde as pessoas podiam ler e informar-se melhor sobre os riscos ou as orientações que deviam seguir durante o Ramadão, se tivessem diabetes. Muito bem. Doutor, aqui na Baixa, em Lisboa, são mais de 90 as nacionalidades que aqui encontram e que vão ao vosso encontro. A sua experiência em Inglaterra, em Londres, junto da comunidade portuguesa, exatamente, ajudou de alguma maneira a perceber as necessidades de quem vive fora. Conte-nos um bocadinho dessa sua experiência. Ok. Tive esta experiência em 2015. Fui fazer um intercâmbio, um intercâmbio Hipócrates, através do Erasmus, o programa Erasmus+, e estive lá durante um período muito curto, foram 2 semanas. Estive a acompanhar o Dr. Vikas Sharma, que é um médico de família, um GP, que trabalha em Stockwell, que é o chamado Lidl Portugal, em Londres. Acontece que ele sentia precisamente as mesmas dificuldades que eu agora sinto com a comunidade imigrante do Bangladesh em Lisboa. Ele sentia que havia uma barreira entre ele e a comunidade imigrante portuguesa, que é uma comunidade muito numerosa naquela área. Um em cada 6 habitantes naquela área são portugueses, naquela área de Londres, e ele notava, enquanto profissional, que havia ali uma barreira linguística, cultural, a mesma coisa. E que era necessário fazer algo fora da caixa para conseguir aproximar os profissionais de saúde e a comunidade portuguesa. Portanto, eu entrei neste projeto quando ele sabia que havia essa necessidade, não sabia como é que havia de fazer. E ele achou que seria importante, para ter até alguma credibilidade junto à população, ter algum médico português ao lado que o ajudasse a comunicar e a perceber, se calhar, um bocado a cultura da população. E foi nesse contexto que eu fui lá fazer o estágio, 2 semanas. Acontece que este estágio, apesar de ter sido curto no tempo, 2 semanas, teve vários meses de preparação, muitos debates pela internet, troca de e-mails para perceber o que é que nós queríamos fazer. E quando nós chegámos lá já tínhamos uma agenda muito bem planeada do que é que queríamos fazer, encontrar a comunidade, encontrar os decisores políticos, quem tinha algum poder a nível da administração de saúde, para fazer um bocado a advocacy, né? para chamar a atenção para a necessidade de intervir junto a esta comunidade portuguesa. Fazer a ponte. O desemprego, a exclusão social, o isolamento podem então ser uma importante causa depois das doenças mentais, que falávamos há pouco, a depressão. Encontrou isso também em Inglaterra? Sem dúvida. Muito problemas de desemprego, problemas de integração social, pessoas que, apesar de viverem lá há 20 anos, muitos deles são originários da Madeira, ainda não dominam o inglês, precisam ter um tradutor durante a consulta. Uma grande diferença para Portugal, naquele centro de saúde haviam tradutores presenciais, portanto intérpretes que estavam na consulta, profissionais, pagos para isso, para fazer a tradução de uma forma mais profissional entre o médico e o paciente. E já havia uma grande cultura da utilização deste serviço e era essencial. Algo que não temos ainda, infelizmente, em Portugal. Seria muito importante, se calhar, pensarmos se devíamos investir nisto ou não. Portanto, basicamente, ao intervir neste projeto e ao criar este projeto juntamente com o Dr. Vikas, ganhei a experiência e o conhecimento e, se calhar, até a confiança para, chegando a Portugal, tentar fazer algo equivalente
adaptada às nossas realidades e às nossas populações migrantes. E é isso que está a acontecer, além deste projeto Benga Lisboa, também a prescrição social, não é? Ok, Podemos falar sobre isso? Podemos falar sobre isso. Tocou num assunto muito importante, foram os determinantes sociais de saúde. Portanto, cerca de 70% da saúde e do bem-estar de uma pessoa dependem de fatores que não são relacionados diretamente com a saúde. Tem a ver com questões de habitação, de emprego, de língua, cultura, etc. De integração social, de ter uma boa rede social por trás de suporte familiar ou de amigos. E o que é que acontece? Qualquer processo migratório é um processo que gera muito stress, grande mudança. E gerando muita mudança, nós notamos que muitas vezes nós podemos melhorar a saúde dos migrantes, se calhar se indicarmos onde aprender português para estrangeiros àquela pessoa. Se dermos algum aconselhamento onde conseguir, se calhar, uma equivalência do diploma que ele tem tirado da Inglaterra. Muito bem. É preciso percebermos que nós, na consulta, temos uma intervenção muito limitada. Isto é, nós somos treinados para resolver problemas médicos. Somos sensíveis e detectamos problemas não médicos, mas que têm impacto na saúde e bem-estar da pessoa. No entanto, enquanto médicos, raramente somos a pessoa certa para aconselhar nos problemas não médicos. Não temos tempo, não temos o conhecimento de toda a comunidade. Haver uma assistência social. Exatamente. O que é que nós estamos a fazer? Nós, através da prescrição social, estamos a criar um modelo inglês de social prescribing, a usar o potencial e os recursos que já temos em Portugal, que é temos assistentes sociais a trabalhar no centro de saúde. Felizmente, na USF da Baixa, temos uma assistente social, que é a Andreia Coelho, que trabalha na nossa unidade para já apenas 2 dias por semana. E a ideia é o médico detectar este problema social, que até pode ser um problema de integração social ou de barreira linguística no migrante, encaminha para a Andreia. Ter um número de SNS, um número para poder ir a uma urgência, porque há aqui as questões dos pagamentos, das taxas moderadoras, e faz toda a diferença ter esse número. Isso é um assunto muito, muito importante e acho que cada vez vai entrar mais na agenda política e se calhar temos que flexibilizar um bocado as nossas leis e regras para sermos mais justos perante a população migrante que tem chegado ultimamente em Lisboa. Porque há a atribuição do número do utente, que é aquilo que permite a pessoa utilizar o Serviço Nacional de Saúde nas mesmas condições que um português, isto é, pagando as taxas moderadoras ou não, sendo ou não isento. Essa atribuição do número do utente depende de ter o título de autorização de residência. Nós sabemos que nesta vaga migratória recente, muitas pessoas provenientes do Sudão e de outros países estão a aguardar pela atribuição do título de autorização de residência. E durante este tempo, que pode durar meses ou até anos, a pessoa não tem acesso ao número do utente, como tal, não tem acesso ao Sistema Nacional, ao Serviço Nacional de Saúde, nas mesmas condições que um português. E há aqui uma grande desigualdade. Há um problema de justiça social aqui, que tem que ser resolvido, porque os meus pacientes que estão na USF da Baixa, eles até têm número de utente, têm acesso ao Serviço Nacional de Saúde nas mesmas condições que um português, ok? Com as suas limitações, mas têm. Mas existe todo um número de pessoas, que nós não sabemos quantos são, que até podem estar inscritos no centro de saúde, mas não tendo um número de utente, têm que pagar consulta em particular, né? O preço da consulta, o preço dos exames, o preço total dos medicamentos. E podem ser valores elevados, certo? Que impedem a pessoa de ter os cuidados que necessitem. No entanto, há aqui uma coisa muito importante, que existem, na nossa lei, existem os chamados problemas de saúde pública que dão acesso ao Serviço Nacional de Saúde nas mesmas condições que um português. Por exemplo, uma mulher grávida, as crianças, uma pessoa que tenha uma doença infecciosa como a tuberculose, ou até uma situação de urgência, portanto, alguém tenha realmente uma urgência que seja considerado como tal, não tem que pagar, tem acesso ao Serviço Nacional de Saúde nas mesmas condições que um português, mesmo não tendo o número do utente. Mas todas as outras situações que não são graves o suficientes ou que não entram nestes parâmetros, não estão abrangidas. E isso aí é um problema que não está... Identificamos, não está calculado. Isto é, não sabemos quantas pessoas na nossa comunidade estão nesta situação. E é importante perceber. Doutor, esta sua equipa da Unidade de Saúde Familiar da Baixa é uma equipa cheia de vontade de fazer coisas novas. Há aqui alguns projetos que eu também gostaria de destacar. O Walk with the Doc Lisboa. Fale-nos para terminarmos então a nossa conversa. Portanto, é uma iniciativa que junta profissionais, não é? Exatamente. E comunidade. O Walk with the Doc surgiu em novembro do ano passado e apesar de a organização de caminhadas por unidades de saúde não ser assim tão rara, muitas vezes não são regulares e não estão associados a uma sessão de educação para a saúde. Então, o que é o Walk with the Doc Lisboa? É basicamente um encontro que nós fazemos mensalmente na nossa unidade,
em que convidamos os pacientes a vir participar numa sessão de educação para a saúde sobre um tema escolhido por sugestão, ou então por sugestão tanto das pessoas como dos profissionais, e depois de debatido esse tema, é feita uma caminhada de cerca de 1 hora. Basicamente é uma forma de nós promovermos a atividade física e até de estabelecer esta ponte entre os profissionais e os utentes, isto é, de haver um ponto de encontro que não seja o ambiente da consulta, um ponto de encontro mais informal. E tem sido muito positivo. Vamos agora organizar a próxima caminhada na quarta-feira deste mês, como sempre. Está bem? Todos os walk e the walk são realizados na quarta-feira do mês. Tem havido uma grande receptividade e é um projeto para continuar e tem inspirado outros projetos equivalentes no país. Doutor, sente que faz a diferença? Acho que sim, espero continuar a fazer. Parabéns pelo seu trabalho, continuação de um ótimo trabalho nesta área. O Pura Vida vai ficar por aqui. Obrigada também por ter estado aí desse lado. Voltamos para a semana com mais histórias de sucesso, histórias positivas, aqui no S+.